Olá, amiguinhos, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou o professor Robson e irei trabalhar com vocês essa aula, né, com o conteúdo As desigualdades sociais no mundo globalizado. Né? A globalização está aí e o que ela reproduz, além de dinheiro para quem tem, se aproximar as pessoas e os pontos no mundo, mas também ela causa desigualdade. Na imagem aí nós temos um cidadão lendo seu jornal diário e o outro pedindo emprestado para fazer uma pequena casinha para ele dormir no banco. Né? Isso é um pouco da desigualdade que existe. Né? Então vamos lá. Vamos entrar nesse tema, estudar um pouquinho para a gente entender melhor sobre as desigualdades sociais no mundo globalizado, certo? Vamos lá. Bom, primeiro vamos relembrar o que é a globalização, né? A globalização pode ser entendida como um conjunto de transformações recentes na economia do planeta que causaram ampliação do fluxo de mercadoria, uma integração entre os países. Mas aí vem, nem todo mundo tem condições, nem todo mundo vive o melhor aspecto da globalização. Olha essa imagem, enquanto a menina diz, meu iPhone está tocando, outros, minha fome está tocando. Enquanto uns têm muito, outros não têm. Né? iPhone versus a fome. Vamos lá. A desigualdade social é um problema que afeta atualmente a maioria dos países, mas principalmente os países menos desenvolvidos, como nós aqui no Brasil, né? Isso se dá principalmente pela distribuição desigual da renda de um país, mas também existem outros fatores, como a má formação educacional, o investimento ineficiente de um país em áreas sociais, principalmente a má distribuição de renda. Né? Quando você vê que uma pequena parte tem muito e a outra grande parte tem pouco ou nada. Aí começa a desigualdade social. Olha para a imagem. Um pai dizendo, filho, o seu iPad para você. A mulher com o filho, filho, você vai e pede. Olha a desigualdade. Um ostenta condições de vida boa e o outro vive na miserabilidade de pedir ajuda. Desigualdade social. A desigualdade social é um problema que afeta atualmente a maioria dos países, né, como foi dito, mas principalmente os países menos desenvolvidos, como o caso do nosso Brasil. Outra imagem que eu coloquei é o cara pedindo emprego e quem está ao seu lado? Um robô. Quem fez ele perder o emprego foi o próprio robô. Né? E isso vai produzir uma desigualdade social. A partir do momento que ele ficou desempregado, todo o sistema da vida dele vai ser alterado. Né? E hoje em dia a globalização ela tem automação e os robôs como um novo sistema para a quarta revolução industrial. Isso vai produzir muito desemprego e vai alterar uma sociedade que hoje já tem um grande número de desigualdade social. A tendência é que com o tempo vá piorando cada vez mais, né? E os robôs vão fazer com que grande parte da população mundial fique desempregada. Certo? Mas, vamos lá. Desigualdade. Há 3 tipos de desigualdade global. Né? A desigualdade entre as nações, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A desigualdade entre os indivíduos do mesmo país. Né? Essa se aplica aos pobres e ricos. A desigualdade entre todos os indivíduos do mundo. Essa abrange todas as pessoas do mundo, ricas e pobres. Né? Tá muito cheio. E essa divisão ela vem aumentando cada vez mais. Né? Vantagem e desvantagem da globalização. Né?
O tema não é globalização, mas está entrelaçado com a desigualdade. Olha bem, qual é a vantagem da globalização? Vantagem era aumento do comércio mundial, facilidade e rapidez de informação, formação de blocos econômicos, presença de multinacionais pelo continente, né? Até o fluxo de pessoas pelo mundo, né? Tudo isso, a modernidade, isso tudo é vantagem da globalização. E a desvantagem? Concentração de riqueza. Quem tem está ganhando mais e mais e mais. Desvalorização da cultura nacional, porque o que está vindo sempre vai ficar em evidência, né? Quando vem algo dos Estados Unidos para o Brasil, é supervalorizado, enquanto daqui é desvalorizada, certo? Intensificação dos conflitos políticos, religiosos e étnicos, migração intensa, refugiados. A gente vê aí na televisão, volta e meia, um grupo de refugiados buscando uma melhoria de vida, indo para aqueles países que têm uma concentração de renda maior. Acentuada de desenvolvimento entre os países, diferenças acentuada de desenvolvimento entre os países. A gente vê que todos os países capitalistas que têm recursos, que são grandes economias, tem uma diferença gritante para os países em desenvolvimento subdesenvolvidos, né? Sua infraestrutura, sua precarização dos serviços, tudo isso está relacionado a esse mundo globalizado, né? Que todos sentem no mesmo barco as consequências dessa globalização. Então, o que faz a desigualdade que se mantenha ou diminua? O que está fazendo que essa desigualdade se mantenha é porque o poder está na mão de poucos e cada vez mais se tornando rico, enquanto não há uma distribuição de renda correta, não há investimento em serviços sociais, melhoria de vida, né? E há uma pressão entre as classes, há guerras, fomes, medo, a fuga, tudo isso vai fazer com que continue crescendo a desigualdade pelo mundo. A pandemia aumentou a quantidade de miseráveis no mundo, enquanto alguns ricos aumentaram seu patrimônio. Então a desigualdade aumentou mais ainda. E enquanto tiver surgindo esses problemas, a desigualdade tende a crescer a cada dia, a cada ano, né? Consequência da desigualdade. Quais são as consequências? Existem diversas consequências da desigualdade social e econômica. A marginalização de parte da sociedade, o retardamento no progresso da economia do país, a pobreza, a favelização e o crescimento da criminalidade e da violência. São algumas das consequências, né? A gente vê que os bairros mais de pessoas menos abastadas, existe uma marginalização mais pesada. A favelização, a pobreza é maior, chega a ser extrema em algumas áreas, né? Isso decorre da má distribuição de renda e de pouco investimento nas condições de vida da população mais carente. Aí tem um esboçozinho aí que fala sobre a pobreza, a fome e o mundo globalizado. Alguns dados que é bom a gente entender, aprender um pouco sobre eles, né? O Banco Mundial considera $2 diários para definir a população pobre e $1 para a pobreza extrema. Atualmente existem mais de 300 milhões de pessoas em pobreza extrema no mundo. Ou seja, se você não tem aquilo que é $1 por dia, né? $1 por dia você vive em pobreza extrema. Digamos que você tem que ter hoje pelo menos R$6 no dia para se alimentar. Você vive em pobreza extrema. 815 milhões de todo mundo sejam vítimas de crônica ou grave subnutrição, a maior parte das quais são mulheres, crianças dos países em vias de desenvolvimento. A fome atinge 777 milhões de pessoas nos países
em desenvolvimento, 27 milhões nos emergentes e 11 milhões nos países desenvolvidos. Aí nós vemos aí uma imagem do globo terrestre arrochando o cinto, as coisas estão apertadas, né? O mundo, a fome tem crescido muito, né? A globalização é a atual fase de mundialização do capitalismo. É caracterizada pelo aumento crescente das desigualdades no mundo, pobreza, subdesenvolvido, riqueza, desenvolvido, e assim também se separam os países, né? Se classificam-se os países. Aqui ele fala a respeito da desigualdade no mundo. 1% detém 50% da riqueza, enquanto 80% detém apenas 5,5% da riqueza. Isso é um absurdo, gente, né? 1% detém grande parte da riqueza. 0,2% detém 40,8% da riqueza. Isso é no Brasil. 50% detém apenas 2% da riqueza. Isso no Brasil, né? Para você ver como é a desigualdade no mundo e a desigualdade no Brasil. Pobreza no mundo atual. Aqui ele vai falar um gráficozinho sobre a distribuição mundial da população que vive com menos de 1,90. O dólar, lembra do dólar, né? Olha onde estão aqui, olha. Já ali para o lado da África, né? É o número, o percentual mais elevado de pobreza extrema, né? Aqui para o lado das Américas, nem tanto, né? Mas tem sim um perfil de pobreza extrema também em algumas áreas, né? Globalização, mudanças no contexto cultural, né? Alterações nas relações sociais e nas necessidades humanas, né? Aparecimento de novos mercados consumidores, massificação de consumo e a criação de crescentes desejos, né? Interferência na construção da identidade, comprometendo a sustentabilidade do planeta. Isso é a globalização. Tecnologia e o desemprego. Aí eu remeto àquela imagem lá do robô e do homem lá, né? A tecnologia e o desemprego. PEA. População econômica ativa, taxa de desemprego em alguns países. África do Sul, 27%. Alemanha, 4%. Austrália, 6%. Vamos destacar os que são maiores, né? África do Sul, lembra lá que tem uma área onde vive as pessoas em extrema pobreza, né? O Egito, ali em 12%. Brasil, com 13%. A Espanha, com 17%. Embora são países do primeiro mundo, a Espanha, mas tem a sua área de desigualdade social, como todo outro país, no mundo todo, né? Essa imagem remete ainda àquela imagem do robô. Linha de produção, onde os homens estavam ali, trabalhando na sua área específica, né? Fazendo o que era para comandado a ser feito, e do outro lado aqui nós temos os robôs. Imagine então, e voltando lá atrás, que essa linha de produção aqui era feita por homens, e com o advento dessas máquinas que não param, funcionam 24 horas por dia, houve um desemprego em massa. Quantas pessoas não foram demitidas com o surgimento dessas máquinas? E aí vai se criar cidadãos desempregados, famílias em necessidade, em pobreza, e a desigualdade tende a aumentar. Isso frutos da globalização, automatização e melhoria de sistemas de produção, né? Aí as consequências a gente já sabe qual é. A gente vê isso constantemente, né? E para refletir, fica aqui agora esse pensar, esse momento para você refletir com o que vai ser dito aqui. A desigualdade é um processo que limita ou prejudica o status de um determinado grupo, onde um é beneficiado e o outro é prejudicado.
ela provoca sofrimento físico, econômico, moral, racial, social, de gênero, dentre outros. Isso é o que a desigualdade produz na sociedade, nas pessoas, né? Enquanto uns têm benefícios, outros são prejudicados. Enquanto uns constroem suas casas em lugares bonitos, talvez o lixo dessas vai ser usado para construir barracos, né, palafitas, e os esgotos que saem desses grandes centros muitas vezes vão parar em áreas destinadas à moradia de pobreza extrema, né? Então fica aqui para você refletir e entender sobre o que é a desigualdade, como ela está afetando as pessoas, as classes sociais, e por que ela não cede, e sim ela aumenta a cada ano que se passa, né? Que você possa entender. E se ficou alguma dúvida, pesquisa, assiste de novo a aula, vai dar uma pesquisadinha na internet. A internet está aí cheia de aulas maravilhosas para vocês aprender e estudar mais um pouquinho, que quando virem as atividades você vai estar preparado para tirar boas notas. Então eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.